A confissão do assassino. O detetive Cenália entrou na sala de interrogatório, a sala 02, onde Osvaldo de Souza estava sentado. A postura de Osvaldo, que antes parecia calma e controlada, agora era de um animal encurralado. Cenália sentou-se na cadeira à sua frente e o encarou. Senhor de Souza, a sua música, Tropeando Fronteira, fala sobre seguir em frente, sobre a vida na estrada. Cenália começou, sua voz baixa e firme. Mas você não estava tropeando fronteiras. Você estava criando-as. Você criou uma fronteira entre a glória e a morte. Osvaldo não respondeu. Seus olhos desviaram, evitando o olhar do detetive. O Dr. Wagner Trindade confirmou que a pistola .40 que matou Telmo também matou Ciro. O Dr. Alfredo Plutônio confirmou que a pólvora que impregnou o corpo das vítimas tem a mesma assinatura química de um solvente que você usou na arma. O Dr. Felipe Bronson confirmou que o seu celular estava no local do crime. E a doutora Luciana Ponciano fez a análise final. O seu DNA foi encontrado na arma, na impressão digital do rádio da casa de Ciro e no pedaço de lã da sua jaqueta. Cenália prosseguiu, a cada palavra aumentando a pressão sobre Osvaldo. A máscara de calma de Osvaldo começou a rachar. Isso é uma mentira. Vocês estão me incriminando. Vocês não podem provar nada, ele gritou. Podemos, Cenália respondeu. As nossas provas são irrefutáveis. Mas a sua arrogância foi a sua própria ruína. O seu plano era incriminar Gustavo Antunes e fazer com que ele fosse o seu ponto final. Você queria a glória de Telmo. Você não queria o prêmio. Queria o sangue de Telmo. Você usou Ciro para se aproximar de Telmo e o matou quando ele estava bêbado e indefeso. E quando Ciro se arrependeu, você o matou para silenciá-lo. O rosto de Osvaldo se contorceu em fúria. Eu sou o único que tem a coragem de fazer o que é necessário. Telmo era um medíocre. Ciro era um traidor. Eles não mereciam a glória. Eu sou o único que merecia. Eu sou o único que tem a verdadeira alma de peão. Com essa confissão, o caso estava encerrado. Osvaldo de Souza, o cantor de Tropeando Fronteira, seria levado para a prisão. Reconstituição, o acerto de contas noite adentro. A escuridão do parque encharqueadas engolia os últimos resquícios da euforia do Festival da Canção Nativa. A garoa fina caía, lavando as ruas, enquanto Telmo Couto, ainda inebriado pela vitória e pelo álcool, cavalgava lentamente. Ele cantarolava, satisfeito, sua camperiando uma invernada. De repente, uma sombra se materializou à frente, bloqueando seu caminho. Osvaldo de Souza, o cantor de Tropeando Fronteira, estava ali, sua silhueta imponente na penumbra, a jaqueta de lã com brilho sutil quase invisível na escuridão. Osvaldo, parabéns, Telmo. A noite é sua, não é? Sua voz era um sussurro gélido, carregado de um tom que Telmo, em seu estado, não conseguiu identificar como ameaça. Telmo, com um sorriso largo e tropeçando nas palavras, Osvaldo, meu amigo. Que surpresa! Venha, vamos comemorar. A vitória é de todos nós, vivente. Osvaldo, de todos nós? Não, Telmo. A vitória é sua. Mas a glória, a glória é outra coisa. Ele deu um passo à frente, sua voz endurecendo. Você não merecia vencer, Telmo. Sua música é velha, ultrapassada. O júri foi comprado, eu sei. Eu devia ter vencido. Telmo franziu a testa, a alegria esvaindo-se. O que está dizendo, Osvaldo? O júri decidiu. Minha música tocou o coração do povo. Osvaldo, com um sorriso frio e cruel, tocou o coração de quem? De velhos saudosistas. A música precisa evoluir. Precisa de fogo, de paixão. A sua é um lamento, um chororô. Telmo, você está bêbado, Osvaldo. Vá para casa. Não estrague nossa noite. Osvaldo, bêbado. Eu? O bêbado aqui é você, Telmo. E essa é a sua fraqueza. Você sempre foi fraco. Não aguentou a pressão, não aguentou o sucesso.
Agora, você vai pagar por isso. Osvaldo se aproximou ainda mais, a mão já no coldre da .40 que havia limpado meticulosamente horas antes. Telmo, confuso e desorientado, tentou recuar o cavalo, mas era tarde demais. Telmo, pagar o quê? O que você está fazendo? A voz de Telmo foi cortada pelo som seco do disparo. O brilho do relâmpago, por um breve instante, iluminou a expressão sombria de Osvaldo. O corpo de Telmo pendeu no cavalo, e o silêncio do parque foi novamente preenchido apenas pelo som da garoa caindo e pelo distante eco de uma vaneira que, por um instante, parecia chorar. Osvaldo observou Telmo no cavalo. Seu sorriso se alargou, e ele se virou, jogando a pistola no matagal próximo, pronto para encenar o próximo ato de seu plano perverso. Segunda reconstituição, o silêncio da morte. A música de Ciro Marques tocava no rádio de sua sala, um hino à ambição que se repetia sem parar. A porta se abriu, e Ciro, relaxado em sua própria casa, convidou o visitante a entrar. Era Osvaldo de Souza, o assassino de seu rival. Ciro, entra aí, Osvaldo. Acabei de botar a minha música. Acha que essa deveria ter sido a vencedora, não é? Osvaldo entrou, sua expressão ilegível. Acho. Você tinha paixão, o ritmo. O Telmo era um medíocre. Ciro sorriu, satisfeito. Eu sabia. E agora, você viu o que eu fiz, não é? Aquele idiota, ele não merecia o prêmio. O plano foi perfeito. Eu desviei a atenção, e você fez o trabalho sujo. Agora, podemos ter o que merecemos. Osvaldo, o que você merece, Ciro? Dinheiro? Fama? Você foi a isca, Ciro. O plano foi meu. A ideia foi minha. Você é só um boneco na minha mão. A expressão de Ciro mudou. Ele percebeu que havia sido usado. O que está dizendo, Osvaldo? Você me prometeu que eu teria glória. Que eu seria o herói do festival. Osvaldo, glória? Você acha que eu me importo com glória, Ciro? Eu me importo com o poder. Eu me importo em ter o controle. Eu não te chamei para cá para te dar a glória, Ciro. Eu te chamei para te dar o silêncio. Ciro Marques percebeu o perigo, mas era tarde demais. Ele percebeu que Osvaldo não era apenas um rival, mas um psicopata. Ciro, o que está fazendo, Osvaldo? Eu não vou falar nada, eu juro. Osvaldo, você já falou demais. O seu celular, as suas mensagens. Elas podem me incriminar. A polícia te encontraria. E você me entregaria. Eu não posso deixar isso acontecer. Osvaldo sacou a pistola. Ciro tentou correr, mas a porta estava trancada. Ciro, não, Osvaldo. Por favor. A voz de Ciro foi silenciada por 2 tiros. As balas atingiram o seu peito, e ele caiu no chão, ao lado do rádio, que continuava a tocar a sua música, um hino de triunfo que se tornou a sua própria canção de morte. Osvaldo saiu da casa de Ciro, deixando o corpo para trás e o rádio tocando. Ele sabia que a polícia o encontraria. Ele sabia que eles o incriminariam. Mas ele não se importava. Ele havia vencido. A sua ambição havia sido servida, e a sua alma, completamente corrompida. O detetive Senália, com a expressão de quem havia capturado um predador, se aproximou de Osvaldo. Ele tirou as algemas do cinto, e as algemou no pulso de Osvaldo, com um movimento rápido. Osvaldo de Souza, disse Senália, sua voz firme e cheia de autoridade. Você está preso pelos assassinatos de Telmo Couto e Ciro Marques. Osvaldo não reagiu, apenas olhou para o detetive, com um olhar de pura raiva e ódio. Ele sabia que o jogo havia acabado. A dor e o alívio de uma mãe. Após a prisão de Osvaldo, o detetive Senália o conduziu para fora da delegacia. As algemas em seus pulsos brilhavam sob a luz do sol, um símbolo de justiça. Do lado de fora, uma figura esperava ansiosamente. Era Juliana, a mãe de Telmo. Ela havia sido informada sobre a reviravolta no caso e veio para a delegacia.
Seus olhos se encheram de lágrimas quando ela viu o assassino de seu filho, algemado e derrotado. O olhar de Cenália se encontrou com o dela. Ele não precisou dizer nada. O gesto de levar Osvaldo algemado era a resposta a todas as perguntas que Juliana havia feito. A busca por justiça, por mais dolorosa que tivesse sido, havia terminado. O detetive havia cumprido sua promessa. Juliana soltou um suspiro de alívio, a dor que a consumia desde a morte de seu filho parecia diminuir. Ela não sentiu ódio, mas sim um alívio. O assassino de seu filho havia sido pego, e a memória de Telmo seria honrada. O alívio da família. Após a prisão de Osvaldo, o detetive Cenália saiu da delegacia e se encontrou com sua prima, Juliana. A dor nos olhos dela ainda era profunda, mas uma nova luz de alívio brilhava, refletindo a justiça que acabava de ser servida. Cenália se aproximou dela, com a voz cheia de exaustão e emoção. Juliana, nós o pegamos. O assassino do Telmo foi preso. Juliana assentiu, as lágrimas escorrendo em seu rosto, mas desta vez, não eram apenas de tristeza. Eu sei, Cenália. Eu vi. Eu vi quando você o levou. Agradeço por ter feito isso. Agradeço por ter honrado a memória do meu filho. Cenália sentiu uma onda de emoção. Aquele caso não era apenas um trabalho, mas uma promessa a seu primo e à sua família. Ele era um artista de alma, Juliana, ele disse, com a voz embargada. A música dele, camperiando uma invernada, era pura e verdadeira. O assassino tentou destruir isso, mas a verdade prevaleceu. Juliana assentiu novamente, e os dois se abraçaram, em um momento de dor, de luto e de alívio.